noite, irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Bom estarmos aqui nesta noite para adorar esse Deus e agradecer, oferecer os frutos dos nossos lares como forma de gratidão pela nossa salvação em Cristo. Louvado seja Deus. O mais precioso o Senhor já fez por nós. Aleluia. Aquilo que é impossível aos olhos dos homens, através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus conquistou para todo aquele que nele crê. Aleluia! A nossa salvação em Cristo. E o salmista Davi dizia assim: torna-me a dar minha alegria na tua salvação. Falta isso em nossos corações, a alegria da salvação. Ser alegre por ser salvo, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. E nessa noite, sexta-feira, onde a palavra se cura e libertação, eu quero que os irmãos abram comigo no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas, o versículo 49. É apenas 2 versículos para nós dar início neste culto. Aleluia. Louvado seja Deus. Que diz assim, o título é: quem não é contra nós é por nós. Lucas, capítulo 9, versículo 49. Lucas 9, 49. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. Ele o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra é uma palavra abençoada, né? Onde o apóstolo João, um discípulo do Senhor Jesus, disse: mestre, alguém faz a obra, né, em teu nome, expulsa os demônios, cura os enfermos, e não anda conosco, né, não faz parte da nossa turma, quer dizer, né? Mas Jesus disse: não proibais, né? Não proibais. Quem não é contra nós é por nós. Louvado seja Deus. Eu vejo nessa palavra uma atitude de fé, né? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz assim: crie, por isso falei. Então, se você crê no poder de Deus que há no nome de nosso Senhor Jesus, você usa a fé, você repreende o mal. Aleluia. Essa palavra que diz que eles não andavam com o Senhor Jesus, né? Não caminhavam com eles, mas pela fé eles ouviam falar que Jesus Cristo era poderoso e o seu nome tinha poder e tinha autoridade. E eles também faziam a obra de Deus. Então é importante nós usar a fé no nosso coração, exercitar ela e fazer a obra de Deus. Aleluia. Pregar o evangelho da salvação, curar os enfermos e expulsar os demônios, para a glória de Deus Pai. Então nesta noite, é uma noite de cura e libertação, que você possa, através dessa palavra, encorajar o seu coração, louvado seja Deus, crê na obra que o Senhor Jesus realizou. Ele disse: em meu nome curai os enfermos, expulsai os demônios. Então, se você colocar o teu coração, aplicar a tua fé na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez para nosso benefício, o quadro da sua vida pode começar a mudar hoje. Exercita a tua fé, creia
Louvado seja Deus. Crê em Deus, estará seguro. E crê nos profetas, prosperareis. Louvado seja Deus. Creia na profecia da palavra de Deus. E no momento da oração, né, abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa estar operando coisas grandes na tua vida através do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, né? Louvado seja Deus. Se você puder colocar sobre os seus pés, aleluia, vamos pedir permissão ao nosso Deus e que a presença do Espírito Santo esteja operando, aleluia, em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reunimos, ó Deus, nessa casa, neste templo chamado pelo Teu nome, Senhor. Aleluia. E nós pedimos, ó Deus, permissão para entrar na Tua presença. Aleluia. Que através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um nome sobre todo nome, todo joelho se dobrará diante deste nome, diante do Senhor. Todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, dobrarão o joelho e confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Em Teu nome, meu Senhor, nós Te glorificamos. Nós Te pedimos, ó Deus, que o poder do Teu Espírito Santo venha agir em nosso meio. Aleluia! Venha agir, Senhor, na vida daqueles que sofrem, daqueles, ó Deus, que estão escravizados, daqueles que estão presos, ó Pai, por algo maligno, ó Deus. Como o Senhor disse para Paulo, Paulo, eis que te envio para tirar as almas das garras do diabo. Oh, Deus maravilhoso. Momento, Pai, que nós invocar o Teu nome, clamar a Tua graça, a Tua misericórdia. Derrama a Tua unção nesta noite, Pai, para quebrar toda a maldição. Aleluia. Para destruir todas as obras do diabo, porque o Teu nome tem poder e tem autoridade. E nós apossamos da fé. Aleluia. Porque cremos na Tua obra, Pai. Seja conosco, Espírito Santo, a Tua presença nessa noite, que é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Alegra o seu coração nessa noite. Louvado seja Deus. Amém? Você vai louvar o Senhor? Ou vai ler uma palavra? Tem a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Quero deixar um versículo aqui, se encontra no livro de Ezequiel 37. Glória a Deus. Ezequiel 37. (37, 1 e o 2). Ezequiel 37, 1 e o 2, amém? O vale de osso seco. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. A palavra de Deus diz aqui, né, a visão que Deus deu para Ezequiel, mostrando para Ezequiel o vale de ossos secos. Eram muitos ossos. E ali, né, nessa visão, o Senhor perguntava a ele se poderia, porventura, esses ossos sobreviver. E ali ele respondendo, né, Senhor, tu sabes. Então ali começa um processo, né, nessa visão, que o Senhor mandava Ezequiel profetizar sobre aquele vale de osso seco. E ele, na visão que ele teve, ele foi obediente, que ele foi profetizando. E os ossos se juntaram aos ossos, uns se juntaram com o outro. A Bíblia diz assim que houve um ruído muito grande naquele vale de osso seco. Mas o que me desperta nessa leitura é que os ossos estavam separados. E quando ele começou a profetizar, os ossos se juntaram. Como poderia, né, uns ossos secos se juntar se não tinha vida? Porque até aí, então, pela maneira que ele profetizava,
os ossos se juntavam um aos outros. O sopro ali veio e deu vida àquele vale de osso seco. Então, nós não podemos também, né, olhar, o que me chama atenção, é olhar, às vezes, pelos ruídos que acontecem em nossa volta. Porque se nós decidimos, né, a buscar a presença de Deus, a exercitar a nossa fé por algo que às vezes é impossível diante dos nossos olhos, nós devemos crer, né, e saber que às vezes o ruído pode acontecer em nossa volta. E muitas das vezes às vezes tem pessoas que se amedrontam, né, fica com medo dos ruídos, né, dos barulhos, das coisas que acontecem. Mas aqui era necessário, né, os ossos se juntar um aos outros para que eles viessem ter vida. E a Bíblia diz assim que quando aqueles ossos se reuniu, nasceu nervos, nasceu a pele, nasceu o músculo, tudo que precisava. E dali levantou um grande exército. Então, nós não devemos temer, né, os ruídos que às vezes acontecem em nossa volta. Os ruídos, muitas das vezes, é sinal de bênção. Os ruídos, muitas das vezes, é sinal de vida. Os ruídos, muitas das vezes, é sinal de vitória. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero estar tentando louvar a Deus com corinho em nome de Jesus. É curtinho, acredito que eu vou conseguir. Glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O poder de Deus está sobre esta igreja, amém? O poder de Deus está aqui, o poder de Deus está na minha vida e o poder de Deus está na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero te dizer, abra sua boca onde você estiver nos ouvindo. Abra sua boca e profetiza. Você tem autoridade de profetizar sobre a sua vida. Você tem autoridade de profetizar sobre a sua família, sobre os seus filhos. Profetiza. Aproveita esta palavra que o Senhor está lançando, profetiza. Aleluia. Porque muitas das vezes nós abrimos nossos lábios para falar coisas que não interessam muito. Às vezes para falar coisas negativas. Muitas das vezes nós abrimos nossas bocas para murmurar e não tem coisa para entristecer o coração de Deus mais do que a pessoa murmurar. As murmúrias entristecem o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tantas pessoas que estão pedindo a misericórdia do Senhor, porque estão encamados, estão sem poder andar, sem condições de sair de casa.
E muitas das vezes você com saúde, você com perfeição, você só sabe abrir os seus lábios e murmurar. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor manda dizer nesta noite, ao invés de murmurar, começa a profetizar, toma posse dessa palavra, porque assim como foi com Ezequiel, com esta visão, o Senhor pode fazer também na sua vida. Aleluia, Jesus. Ai, irmã, isso é impossível. Ai, irmã, é impossível. Eu tenho passado momentos difíceis que eu não creio que isso pode acontecer na minha vida, mas acontece. Aleluia. Acontece, o braço do Senhor continua estendido. Olha a maneira que Jesus se entregou na cruz. Ele se entregou de braços abertos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se entregou na cruz de braços cruzados, não. Aleluia. Ele não se entregou, ele poderia estar escrito na Escritura, ter deixado ele de braços cruzados, mas não. Ele morreu, foi crucificado de braços abertos. Porque talvez se tivesse de braços cruzados, podia dizer, descansou, não tem mais o que fazer. Mas ele continua trabalhando. Jesus ressuscitou o terceiro dia para dar a minha vitória, para entregar a sua vitória. Aleluia! Ele morreu de braços abertos. Isso para você ver que ele não parou de trabalhar. Ele continua vivo dentro de nós. E a palavra de Deus diz que para ele não existe impossível. Não há nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa operar. Aleluia! Glória a Deus! Então, nesta noite, profetiza. Vamos profetizar sobre aquela enfermidade, que ela saia daquele corpo. Vamos profetizar para esta pessoa que está desempregada. Vamos profetizar que a porta já se abriu. Vamos profetizar para este viciado que ele vai ser liberto, está sendo liberto para a glória do Senhor. Vamos profetizar para esta vida. Ah, minha irmã. Mas faz tempo que ele saiu da presença de Deus, desviou, não quer saber mais nada. Profetiza. Vamos profetizar. Vamos profetizar para esta vida que se encontra espiritualmente morta. O Senhor há de dar vida, há de fazer nervos, há de fazer juntar os ossos caco. Talvez ele se encontre despedaçado. Mas vamos profetizar. E vamos pedir perdão para Deus das vezes que murmuramos. O Senhor tem feito tantas coisas por nós. O Senhor está fazendo. O Senhor se entregou ali o seu filho para morrer na cruz por amor a mim e a você. Por que então murmurar? Por que então reclamar? Vamos glorificar. Aleluia! O pão está na sua mesa. A água está no seu cântaro, na sua geladeira. A sua roupa está aí no seu armário. Você está debaixo de um teto, aleluia. Estou dizendo porque o Senhor está mandando eu dizer. Então por que murmurar? Por que reclamar, aleluia? O Senhor está com as mãos estendidas sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu agradeço essa oportunidade. Eu achei que eu não ia aguentar falar devido à alergia da rinite, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e assim eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou ainda dar um tempinho, vou ler uma palavra aqui. Ainda tem um tempo ainda. Né? Louvado seja Deus. Já que o pastor Mar vai trazer a palavra do Senhor, prepara o seu coração para ouvir a mensagem nesta noite. Aleluia. No livro de Marcos, capítulo 9,
Aleluia. Versículo 17. Marcos, capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, 17, que diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que apanha, despedaça, e ele espuma e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus colocou no meu coração, né, essa palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente acha que tem fé suficiente, né? Mas a fé, para tirar a virtude do Senhor, ela tem que ser uma fé vinda do coração. Ela não pode ser vinda só dos lábios. Né? Muitos têm fé em muitas coisas, mas a fé perfeita em Deus vem do coração. E Jesus disse para que os discípulos não puderam fazer aquela obra naquele momento, mas Jesus disse para aquele pai: Você crê que eu posso fazer isso? Ele disse: Creio, mas perdoa a minha incredulidade. Aquela crença estava saindo só da boca, não estava vindo do coração. Mas ele foi humilde. A Bíblia diz assim que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao vosso tempo vos exaltará. E a Bíblia diz que os humildes serão exaltados. Que humildade é essa? É você reconhecer que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Prostrar diante dele, como essa palavra diz que o Pai em lágrimas, aleluia, quando alguém corre no rosto lágrimas, o coração está quebrantado, o coração está espedaçado, aleluia. Ele diz: Senhor, perdoa a minha incredulidade, mas me ajuda. Então, se falta fé suficiente em nossos corações, é o momento de nós dobrar o joelho e chorar na presença de Deus e pedir perdão. Aí, neste momento, as barreiras quebram, as muralhas vão ao chão e o poder de Deus se manifesta.
Aleluia. Essa palavra é uma palavra muito abençoada. Aleluia. Louvado seja Deus. Onde Deus está falando no nosso coração nessa noite. Dobrar o joelho e humilhar na presença do Senhor. Abrir o coração. Invocar. Clamar. Aleluia. Porque a unção de Deus, ela vem. Ela vem para curar, para libertar, vem para salvar. Aleluia. Então, nesta noite é a noite de cura e libertação. Momento da oração. Fala com Deus. Aleluia. Mas fala com Ele de coração. Fala com Ele, esquece de tudo. Abre o seu coração para Deus. Deixa as lágrimas correr. Porque o poder de Deus está à porta para te abençoar. Tudo aquilo que diante dos olhos humanos é impossível. Mas ele diz aqui, tudo é possível aquele que crê. Então, se você creia na palavra, você crê no poder do Senhor Jesus, no momento da oração, você fala com Ele. Pede perdão pela sua incredulidade. Pede perdão muitas vezes pela murmuração. Vai pedindo perdão, porque o poder de Deus vai se manifestar. Aleluia! Vai pedindo perdão, porque o poder de Deus vai se manifestar. E o mal não tem força diante do poder de Deus. O demônio sai, a enfermidade deixa. Aleluia! E isso para a glória do Senhor Jesus. Então que você possa guardar esses versículos, essas palavras no seu coração. No momento que nós formos orar, pede perdão a Deus e abra o seu coração. Aí sim, a unção de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu vou passar para o pastor Mário. Ele vai estar ministrando uma palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Antes, Geraldo, faz uma oração aqui para o pastor. Que o pastor conscientize cada vez mais que nós dependemos do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresento aqui, Senhor, o teu servo, Pai. Este momento, ele é um instrumento do Senhor. Aleluia! A voz é dele, mas a palavra sempre será do Senhor. Coloca no coração dele as palavras, Pai, porque o Espírito do Senhor, aleluia, é que dá palavras. O Espírito do Senhor é que conduz a tua igreja, o teu povo. Pai, derrama a tua unção sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. A igreja pode sentar. Boa noite a todos, a paz de Cristo para todos, a paz de Cristo para vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando pelo Facebook. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe nós, abençoe essa sexta-feira. Hoje eu estou na palavra substituindo a Leninha, que ela é que está comandando a parte de cura e libertação, mas ela está com um probleminha de renite, então a gente vai pregar com muito prazer, muita satisfação e com muita sabedoria vinda do Espírito de Deus, e aqui estamos nós para falar da Santa Palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero louvar um hino, e esse hino, acho que vocês não têm, acho que não está na harpa, o Rei vem vindo. Mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 24, que é da onde foi tirado este louvor. E nós vamos ver as perguntas que é feita a partir do versículo 7. Vamos ler junto e depois eu vou louvar o Rei vem vindo. Aqui eu tenho um número aqui, 128, não sei se é da harpa 128, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu vou ler para vocês o Salmo 24, do versículo 7 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Vamos prestar atenção nesta palavra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará
o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Outra vez repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfico nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está abrindo a um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluia, o Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, nós temos tempo, eu gosto sempre de ouvir quando falam, quando dão testemunho, quando lê a palavra, eu gosto sempre de completar um comentário, né? Então, quando o Geraldo leu lá Lucas 9, né? Quem não junta se espalha, eu gostaria de achar aqui em Provérbios, capítulo 6, o perigo daqueles que espalham. Como é perigoso espalhar, né? Jesus disse, deixa ele. Quem não junta, espalha. Quem está por nós, é por nós. Quem está contra, é contra nós. Então, eu gostaria de ler o Provérbios 6. Acredito que comece no versículo 14. Aliás, no versículo 16. Vamos ver aqueles que espalham. É Provérbios capítulo 6, 16. É tão profundo isso aqui, irmãos, mas tão profundo, que a gente precisa cuidar muito para não espalhar.
nós temos que juntar as ovelhas e não espalhar. Diz assim: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quer dizer, 6 coisas aborrece a Deus, mas tem uma, a 7ª, que vai lá na alma dele. Abominar é rejeitar, irmãos. Abominar, se nós olharmos no profundo do dicionário, é enojar. Então, essa 7ª, aí a gente fica curioso, mas qual é essa 7ª, meu pai? Qual é essa 7ª que vai lá na tua alma, Senhor? E aí eles respondem para nós aqui: olhos ativos, é uma. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue do inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apresentam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras. E aqui vem a 7ª, irmãos, que nós achávamos que não seria ela. E o que semeia contenda entre os irmãos. Os que espalham, irmãos. A gente precisa cuidar muito, irmãos. Quantas pessoas já não espalhou dentro de uma igreja? Não tirou pessoas de dentro da igreja? Por dissensão, né? Por fofoca, por caluniedade. E não sabem que é o que mais ofendeu o Pai. Outra coisa que eu gosto de puxar a palavra, a Leninha falou bastante aqui, em não reclamar, em não murmurar. É um grande defeito que nós carregamos, irmãos, desde o tempo dos nossos pais. Nós carregamos. Vamos ver o que fala em Filipenses, capítulo 2. Deixa eu achar aqui, irmãos, que na hora veio essa palavra para mim, eu preciso ler para vocês. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Aqui o apóstolo Paulo nos alerta, nos avisa do murmúrio. E quando nós pegamos essa doença do murmúrio, que o inimigo coloca em nós, nada está bom para nós. Nós reclamamos de tudo. Tudo. E aqui a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, no capítulo 13, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E no versículo 13 ele diz: fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas. Vocês vejam que ele está dizendo todas as coisas. Não é fazei tal coisa sem murmúrio, fazer todas as coisas que fizermos, que pensarmos, que imaginarmos, nós precisamos fazer sem murmúrio e sem contenda. Amém? Graças a Deus. Então agora, irmãos, vamos para a santa palavra de Deus. Hoje culto de libertação, de cura. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, uma palavra, eu mesmo já preguei essa palavra não sei quantas vezes, acredito que a Leninha, o Geraldo já pregou mais de 1000 vezes, mas a palavra de Deus se renova. E quando Deus dá essa palavra para nós, é Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. E quando Deus dá a palavra, o Espírito Santo nos mostra a palavra, nós temos que pregar confiante, sabendo que ela, mesmo aquele que já ouviu várias vezes, ou se o próprio pregador já pregou várias vezes, ele pregue com alegria,
pregue sabendo que o Espírito Santo vai dar novas descobertas. Porque a palavra de Deus, ela renova, ela se transforma. Ela não é um ciclo vicioso. Então vamos falar sobre o cego Bartimeu. A Bíblia chama cego Bartimeu, mas ela, na verdade, não diz que o nome do cego é Bartimeu. E isso não interessa muito para nós. Mas como pregador, a palavra também é exortar, é ensinar. Então nós vamos começar no versículo 46, dizendo: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Irmãos, Bartimeu, no grego, bar, quer dizer pai. Timeu era filho. Então, pai, Timeu era o pai. Então, aqui está dizendo o filho de Timeu. Não é que ele chame, porque ele chamava Bartimeu. Bar é pai e Timeu, Bar é filho, e Timeu era um nome de uma pessoa que era o pai dele. Então, ele, na verdade, a Bíblia não dá nome para ele. Chama ele de filho de Timeu. Agora, o que interessa para nós é nós começar a imaginar esse cego. Primeiramente, olhar e fazer a seguinte pergunta: todos cegos sofrem? Sim, claro. Todo cego é escuridão? Claro. Nós já pensamos, fechamos os olhos agora, é só escuridão. Agora você imagina uma pessoa a vida inteira na escuridão. Agora eu pergunto, quem sofre mais? O cego de nascença, que a Bíblia também mostra, estava lá quietinho num canto lá, Jesus viu ele primeiro com os discípulos, estava quietinho lá. Quem sofre mais? Aquele cego ou esse cego aqui? A gente sabe que o que mais sofre é esse cego aqui. Mas por quê, pastor Mário? Porque esse cego viu a beleza que Deus criou. Esse cego viu nós, o ser humano, que é a coisa mais perfeita do mundo, ele viu. Ele viu a chuva cair. Claro que o cego, ele tem uma audição melhor que a nossa. Tem uma percepção melhor que a nossa. Porque Deus dá a compensação. Mas ele viu toda a beleza, toda a criação de Deus, ele viu com os olhos dele. Ele sabe o que ele perdeu, que ele não vê mais. Agora o cego de nascença só viu escuridão. Ele não sabe a beleza que ele perdeu. Ele não sabe o tamanho da perda dele. Por isso que tem coisas que a gente precisa parar e imaginar. A diferença do cego de nascença com o cego que enxergou. E quando diz aqui que ele estava na beira da estrada mendigando, é porque aquele tempo não era os tempos de hoje. O tempo de hoje, o cego joga futebol, pratica esporte, nada. Joga vôlei, joga basquete, faz tudo. Aquele tempo, primeira coisa que davam para ele era uma capa. Como se fosse um crachá. Para onde ele colocasse os pés, aonde fosse, ele estava dizendo,
sou cego, logo sou mendigo. Hoje os cegos trabalham, cego trabalha, são registrados. Naquele tempo não era assim. É cego? Então é mendigo. Está aqui sua capa. Agora você imagina esse cego num barranco, e ele ouviu. Ele ouviu porque ali estava passando na frente dele um exército. O exército de Cristo. Ele sentiu, farejou a poeira. Porque naquele tempo não tinha asfalto, não. Era poeira. Do bater das sandálias do exército de Cristo. E a gente vê aquele cego, a gente imagina ele gritando, perguntando, né? Quem é o comandante? Quem que comanda esse exército? Que exército é esse? E eu sinto que era um exército rápido. Jesus não podia parar. O tempo de Jesus era muito curto, e foi curto, foi 3 anos e meio. Ele tinha metas para ser cumpridas. E eu vejo aquele cego, não perguntando para um só, não. Ele deve ter feito várias perguntas até achar uma pessoa que disse: o comandante é Jesus de Nazaré. Como os historiadores já disseram que ele era filho, Timeu era um homem revolucionário, que foi morto porque ele era revolucionário, ele não aceitava as ordenâncias, as doutrinas dos romanos. Então mataram ele. E se usavam, naquele tempo, para prejudicar o filho, deixar o filho inválido, para que o filho não seguisse os exemplos do pai. Irmãos, se nós formos olhar a história do mundo, se nós formos olhar as nações que usaram de castigo, se nós formos ler que castigo fazia Nínive, bem anterior aos romanos, nós vamos chegar que os maiores castigos que se realizou contra o ser humano veio dos romanos. Não é brincadeira isso, irmãos. E segundo os historiadores, Iosef, um dos maiores historiadores que o mundo conhece, esse cego foi arrancado os 2 olhos dele, para que ele não fosse mais um revolucionário, para seguir o pai. Por isso que a Bíblia diz aqui, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro ensinamento que nos dá a perseverança. Porque muitas vezes nós clamamos a Jesus e queremos a resposta na hora. Muitas vezes nós clamamos a Jesus e não percebemos que Jesus está sempre perguntando para nós o que é que nós queremos. Mas nós não conseguimos entender que Jesus pergunta dia e noite: o que você quer? O que você quer que eu faça? Eu agora estou aqui do lado do Pai. O que você quer que eu faça para você? Mas muitas vezes nós não conseguimos entender. E esse cego, ele foi enfrentado. Mas ele mostrou perseverança. Porque no 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse.
Você acha que as pessoas não chegaram nele, andando, marchando? Porque ali não era só o discípulo que estava atrás de Jesus. A Bíblia diz que era uma multidão. Você acha que alguém não chegou para ele e falou: o que você quer, ceguinho? O mestre não vai parar, não. Nós já falamos para você que é o mestre, mas ele não tem tempo para parar, não. Por isso que diz, muitos o repreendiam para que se calasse. Muitas vezes, o diabo quer que nós cale. O diabo não gosta quando nós dizemos: Senhor, põe um cadeado na minha boca para não pecar contra ti. O diabo quer que nós fale com o Pai dizendo: Senhor, põe um cadeado na minha boca para mim não falar da tua palavra. É isso que o diabo quer. Mas nós queremos ter um cadeado na nossa boca para não pecar contra o Senhor. Mas para falar com o Senhor já deu a chave e já abriu esse cadeado. Por isso que muitos repreendiam. Agora a Bíblia diz que e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Quanto mais nós tivermos barreira na nossa vida, seja ela na vida eclesiástica, de obreiros, de pregadores, seja na nossa vida do dia a dia, de trabalhadores, quanto mais empecilho nós tivermos, mais nós precisamos continuar clamando. E quando eles disseram, e muitos o repreendiam, a Bíblia diz que ele, cada vez mais, ele clamava, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Agora, irmãos, o que Jesus, chegou lá em Jesus? Chegou. Mas por que será que Jesus parou? É que nem o juiz Enico. Chegou lá para Jesus. Ainda chegou mais. Quando ele diz filho de Davi. Jesus falou, tem um caboclo aí que ainda conhece a palavra. Não foi só por causa disso que Jesus parou. Jesus parou porque ele é misericordioso, porque houve insistência, mas ajudou a embelezar a mensagem. Porque ele dizia, filho de Davi. Era um conhecedor da palavra. Por isso que quando ele soube, com muito sacrifício, que o comandante daquele exército era Jesus, ele clamou mesmo. No 49 diz, Jesus parando, mandou-lhe que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Irmãos, nós temos que cuidar na nossa vida, que quando nós estamos nós precisamos cuidar daqueles que vêm pedir. Não sei, mas eles vêm. Como que eu pediria bom ânimo para esse cego? Jamais.
Jamais. Mas é assim a vida nossa aqui. Quando alguém sentir que você está perante o Senhor, você está avivado, ainda vem alguém dizer, tenha bom ânimo. Por que não disseram antes? Cego, tenha bom ânimo. Pega aqui na minha mão, vamos marchando aqui. E você vai clamando. Se o mestre parar, nós vamos até lá. Se não parar, vamos obedecer. Não. Mandaram ele calar a boca, não mandaram? Quando Jesus disse, traga esse homem aí. O que eles disseram? E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele já deu grande exemplo para nós. Grande exemplo. Que Jesus está chamando e que ele é perseverante. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, lembra que eu falei para vocês da capa? Lembra que eu falei para vocês que aquele que era cego ou era inválido, eles carregavam a capa, carregavam um crachá, como se fosse a capa dizendo, eu sou cego, eu sou mendigo. E assim que avisaram ele, falaram, cego, o mestre te chama. Parou a marcha, esperando o cego. Primeira coisa que ele fez, diz aqui no 50, e ele lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Pastor Mário, o que tem a ver essa capa? Primeira coisa que ele estava dizendo para ele, é como a mulher do fluxo de sangue, é tomar posse da bênção, antes que ela chegue. Você clamou, toma posse. A mulher de fluxo de sangue disse, ela não disse, se eu conseguir atravessar essa multidão, mas não sei, eu estou tão zonza, estou tão fraca. Não, ela disse, eu vou, só eu tocar nas vestes dele, serei curado. Quando esse cego aqui, o mestre te chama, ele já tomou posse. Primeira coisa que ele jogou na cara de alguém que estava por lá. Jogou a capa velha dele, suada, suja, imunda, anunciando que ele era cego e mendigo. Vai, capa, saia de mim, capa, porque agora eu vou enxergar, não vou carregar mais você, antes de chegar lá. E assim que nós temos que ter a fé. Essa é a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que o lavrador tem. Jamais ele vai jogar uma semente de milho, ou o que quer que seja, e dali uns dias ele vai olhar e ver se está formando um brotinho lá embaixo. Ele sabe que vai aparecer, que vai germinar. Esse aqui, ele sabia que ele não ia precisar mais daquela capa. Jesus não chegou nem a ver a capa dele, nem sentiu o cheiro da capa dele suada. Aleluia. Você está vendo como as coisas acontecem? E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Jesus está dizendo hoje, para a vida inteira, Jesus está dizendo para nós, que queres que eu te faça? Ô pastor Mário, não murmura não, o que queres que eu te faça? Aí entra, irmãos, a sabedoria vinda do Pai, vinda do Espírito Santo, nós saber responder. Primeiro, crer que o Senhor Jesus Cristo pergunta dia e noite para nós.
o que quer que eu lhe faça. Segundo, nós estarmos treinados a responder a pergunta dele. Sempre que eu prego essa palavra, como exemplo, eu tenho que lembrar de casa de recuperação de drogados. Era de 18 até 60, 70 anos, né? E sempre havia nessa casa de recuperação, não foi da onde eu vim, não foi da Ebenezer, havia tipo de tendinhas, tipo igrejinhas, que cabia 2 pessoas. Tinha um banquinho, cabia de 2. Tinha várias delas. Então ia sempre uma pessoa mais madura e um mais novinho. E um dia essa pessoa mais madura falou para o pastor: pastor, o fulano, esse menino tinha 18 anos, o fulano todos os dias, era 2 vezes por dia, ele tem a mesma oração, ele tem o mesmo pedido. Como é que nós vamos fazer para ensinar ele? Aí o pastor perguntou para esse mais maduro: que jeito que ele ora? Aí ele pede todas as vezes, 2 vezes por dia, a mesma coisa. Mas o que ele pede? Ele dizia assim: Pai, eu quero que o Senhor me apresente uma namorada, uma noiva, bem loirinha, bem bonita. Ele era bem moreninho. Eu quero uma DT 200R, que era o chamado a moto do ano. A R era porque tinha o freio disco na frente. Eu quero ela branca e azul. Também eu quero um Voyage da Alemanha, pai. Vermelho. Então, ele não sabia pedir. Sabe quando ele ganhou isso aí? Jamais. Porque não era esse o pedido que ele teria que fazer. Pai, se o senhor achar que eu devo ficar mais um período aqui, me fortaleça, pai. Mas o quanto antes, me liberta. Eu quero ficar limpo dessas coisas, dessas drogas. Eu quero voltar a ter a minha esposa de volta, os meus filhos, ou o meu filhinho, ou a minha avó, esse aí era bem novinho. Eu quero ter uma família de volta, ter um emprego de volta. E o cego? O que o cego podia pedir? No raciocínio desse jovem. Jesus dizendo: que queres que eu te faça? Ele poderia responder: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um camelo bem grandão e um tocador de camelo, cabe nós 2. Eu vou sentado atrás, ele vai na frente, porque eu já estou cansado de andar mendigando. Aí eu vou mendigar em cima dessa condução. Não. Ele não foi que nem esse menino. Ele pediu o óbvio, ele pediu o que Jesus queria dar para ele. Jesus não queria dar camelo para ele continuar mendigando, não. Jesus queria dar a vista para ele ter um emprego e ser uma pessoa normal, casar e viver a vida. Por isso que diz, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Mestre, que eu enxergue. Mestre, eu enxergando, eu vou ser uma pessoa normal, eu vou ter emprego, eu vou largar de ser humilhado, vou deixar de ser mendigo. E aqui, sabe o que ensina para nós?
nessa resposta e nessa persistência do cego, espiritualmente ele enxergava mais do que muito de nós. Muito. Nós enxergamos, graças a Deus. Mas às vezes nós enxergamos muito pouquinho espiritual. Esse cego era cego, como dizia o meu falecido pai, é cego que nem uma porta. Mas espiritual ele enxergava e muito. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus, no 52, sempre cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de perseverança para mostrar a glória do Pai, disse: vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Nós temos que cuidar aqui, irmãos, quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo, salvou daquela vida, daquele cotidiano. E caminhou ele para a salvação, porque aqui diz que ele seguiu Jesus. Mas nós não podemos dizer que Jesus disse: você está salvo. Não. Só vai dizer aquele que está salvo quando Jesus levar. Tanto mortos como vivos. É o que a Bíblia diz. Então, salvou aqui é algo que a gente precisa ver a profundidade. Agora, qual é a probabilidade desse homem no julgamento, esse cego, né? No juízo, ele ser salvo? É grande, mas a salvação é pela graça, pelo que Jesus fez por nós. Só que nós nunca podemos raciocinar. Quem está salvo hoje, está salvo sempre. Não é verdadeiro. Quem está salvo hoje, mantenha-se como hoje, para que se mantenha salvo até o juízo final. Porque a salvação é pela graça. Você pode amanhã, hoje você pode estar salvo, amanhã você pode ter perdido a graça. Você pode ter jogado a graça fora. A graça é um presente não merecido que Deus nos deu. Então, quando Jesus vai, a tua fé te salvou, a tua fé salvou. Mas ninguém sabe no juízo final. Ninguém sabe o que esse cego fez depois que ele passou a enxergar. Claro que por dedução, uma coisa que nos ensina, a gratidão dele, porque diz, e logo viu, e não saiu da multidão, não saiu para o mundo, e seguiu Jesus pelo caminho. O caminho é algo muito importante quando a gente vê na Bíblia caminho. Salmo, né? O 119, acho 105, né? 119? 105, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A importância do caminho. O caminho que a gente toma. É tão importante nós sabermos, porque Jesus é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, é uma palavra curta, uma palavra pregada diariamente. Geralmente, as pessoas começam a pregar
Os pregadores famosos já não pregam praticamente mais isso aqui, por causa que ela ficou muito popular, né? Mas os pregadores estão começando, mas isso não interessa. Interessa que a palavra de Deus, ela se renova. Cada vez que nós ouvirmos, ou seja, outra palavra, a mulher de fluxo de sangue, né? Outra que não tem nome também na Bíblia, seja o cego, seja o que for popularmente pregados várias e várias vezes, anos e anos, né? Qual evangelho que não ouviu falar sobre a mulher de fluxo de sangue? Qual a mulher, pregador, pessoas antigas que não ouviu falar do cego? Mas ela sempre vai nos ensinar alguma coisa. O mais experiente que seja, ele vai levar do que foi dito aqui ou em outros lugares. Sempre ele vai levar uma novidade para ele. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova. Agora nós vamos orar, entregar essa palavra e a Leninha vai clamar aqui, interceder pelas fotos, pelos nomes que estão aqui no livro de oração e depois, mas antes depois que eu orar, nós vamos ler aí. Tá ligado, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu clamo ao Senhor, Pai. Amanhã tem-se nesse ministério aqui um evento importante, Pai. Que o Senhor abençoe todas as mulheres que estarão aqui trabalhando, Pai. No Outubro Rosa. É algo que o Senhor também deixou escrito, que é a necessidade de nós cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo, é a morada do teu Espírito, Senhor. Então, Pai, que esse culto desta noite, desde a hora que nós começamos e agora que estamos terminando, que tenha a sua bênção, Senhor, tenha a sua autorização, que tenha a sua alegria em nós, Pai, que nós queremos também que o Senhor fique alegre com nós, Pai, porque o Senhor deixou bem claro que na alegria do Senhor está a nossa força. Pai, muito obrigado, Pai. Uma noite de libertação, que nós se liberte das coisas que nós não sabemos pedir, Pai. Que nós entenda que cada dia, cada segundo, o Senhor está perguntando o que nós queremos que o Senhor faça. E nos dê sabedoria, Senhor. Eu peço nesse momento, dê sabedoria para cada alma vivente, para saber, para entender, saber responder para o Senhor o que é que os que querem, o que o Senhor pode fazer para cada um, Pai, com sabedoria, com entendimento, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Francisco, traz que eu vou ler e depois a Leninha encerra já para nós terminar o culto de hoje. Em nome de Jesus. Vem aí Outubro Rosa, sábado, dia 21/10. É amanhã, queridos irmãos. Às 15 horas, o chá de mulheres. A palestrante é a Thalita Araújo. O louvor é da Ana Lívia. E mesmo amanhã mesmo, assim que sairmos daqui, já vamos para o ar livre, porque tem o culto das criancinhas às 19 horas. E lá estaremos, pela tua misericórdia, Pai, fazendo o culto infantil. E no domingo, dia 22/10, às 9 horas, o culto ao ar livre. E nesse mesmo domingo, às 18h30, o culto de louvor. Eu estou chamando de culto de louvor, porque se fosse o último domingo, eu estaria dizendo, estaremos buscando as ovelhas perdidas. Mas aqui nós estaremos buscando, sim, mas não é o quarto, não é o último domingo do mês. O último domingo do mês é o próximo, dia 29. Então, é um culto
que o Senhor dá a palavra, nós não precisamos se apegar em buscar as ovelhas perdidas. Quarta-feira é o culto da família, sexta-feira é o culto de libertação, e os próximos eventos do ano no culto do pessoal do Morango, que nós chamamos, é o último sábado do mês, é dia 28/10. A saída às 12h40 e o início às 14 horas, pretendendo finalizar o culto às 15h30. Continua o responsável por convites lá da região, a Missiane, e cada um de nós vamos levar um prato, bolo. Essa vez nós não vamos ter a caminhonete, né, o saveiro, mas nós vamos levar cadeira, caixa de som e microfones. E o batismo que está já programado, estava previsto, agora já está lacrado, que é o dia 26/11 às 10 horas, o local a ser designado. Nós estamos praticamente com 3 pessoas, já trabalhando com 3 pessoas, 2 já está com o cadastro já encaminhado. Eu vou começar a fazer o estudo assim que fechar as pessoas que participarão do batismo, e tenho certeza que pode ser aqui no salão, como pode ser também numa chácara. E nesse mesmo domingo, às 18h30, no culto, nós vamos fazer um culto de louvor, um culto especial, onde nós vamos fazer a apresentação dos novos batizados. E também vamos fazer a entrega de certificados e carteirinha. E vamos fazer a apresentação de 3 crianças. Então vai ser um culto abençoado, maravilhoso. Dia 2/12, a marcha para Jesus. Dia 8/12, sexta-feira, feriado, nós estaremos aqui fazendo o culto de libertação e estaremos louvando o hino oficial da Ebenezer, em homenagem ao 11º aniversário da igreja. E dia 10/12, o culto Dia da Bíblia. O local é a Praça da Bíblia e o horário é 9 horas. É isso que eu queria passar para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora a Leninha vai orar e nós vamos clamar junto, unir a nossa fé, multiplicar a nossa fé, para que realmente a intercessão seja realizada. Vamos vir todos aqui para a mesa. Está lá na mesa. Canseira, amor. Canseira, meu amigo. Canseira não é fácil, não. Deixa a Leninha clamar pelas fotos, interceder pelos nomes que estão aqui pedindo bênção. Venham todos aqui. Venham, irmã, venham todos aqui fortalecer a nossa fé, A fé, ela sendo multiplicada, ela fortalece. E aqui todos nós estamos aqui porque nós cremos, nós temos fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, com as nossas mãos estendidas sobre essas fotografias, Senhor, este caderno de oração, porque cremos no Teu poder, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar estendendo as suas mãos para essas vidas, que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa estar também visitando a cada uma delas. Venha de encontro à necessidade de cada uma, ó Pai. Se tiver aqui, numa dessas fotografias, alguém enfermo, que ela venha receber a cura através dessa oração. Aquelas que estiver buscando uma libertação, Senhor, que venha ser liberta. Abre porta onde não tem porta, ó Deus. Dá livramento para essas vidas, para essas crianças. Guarda, Senhor, cobre com teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus. Proteja a todos, meu Pai, em nome de Jesus. Venha renovar, Senhor, a fé. Venha reavivar, Senhor, essas pessoas. Em nome de Jesus. E toda obra ao contrário contra essas vidas, meu Pai, venha ser desfeita e cair por terra nesta noite. Repreende todo o mal, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome.
Eu reitero o convite para amanhã, você que está assistindo no Facebook, é da Borda da Mata, venha participar. Nós estamos aqui, estaremos aqui preparados para que seja uma palestra produtiva, uma palestra que una a saúde e comprove que é que Deus afirma em vários versículos que nós devemos, necessitamos cuidar do nosso corpo. Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, com toda a família, em nome de Jesus. Amém.